anos, eu sustentei minha família acreditando que, um dia, seria respeitada. Trabalhei, estudei, me sacrifiquei, tudo para ouvir, na minha própria formatura, que meu diploma era só um papel e que eu continuaria sendo a derrotada da família. Minha mãe disse que não iria. Minha irmã riu e afirmou que o sucesso estava reservado apenas para ela. Naquele instante, algo dentro de mim quebrou, e não foi tristeza. Foi lucidez. O que eu fiz depois mudou completamente o rumo da minha vida e destruiu a falsa segurança de quem sempre me explorou. Essa não é uma história de reconciliação, é uma história de limites, coragem e consequências. Se você já foi humilhado por quem deveria te apoiar, fique comigo até o final. Você pode se reconhecer mais do que imagina. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Larissa, tenho 27 anos, e durante muito tempo acreditei que o problema era comigo. Cresci ouvindo que eu era difícil, sensível demais, exigente demais, sonhadora demais. Na minha casa, sempre existiu uma regra silenciosa: eu precisava me esforçar o dobro para receber metade, enquanto minha irmã mais nova, Camila, tinha tudo apenas por existir. Meus pais nunca esconderam a preferência. Meu pai, Roberto, sempre dizia que Camila tinha brilho, enquanto eu tinha obstinação, como se isso fosse um defeito. Minha mãe, Helena, repetia que eu precisava entender meu lugar e não criar expectativas. Nem todo mundo nasceu para vencer, ela dizia, olhando diretamente para mim. Desde cedo aprendi a não pedir nada. Trabalhei durante o ensino médio, paguei cursinho sozinha, estudei à noite depois de jornadas exaustivas. Camila, por outro lado, ganhou carro aos 18, viagens, roupas caras, e a certeza absoluta de que o mundo lhe devia sucesso. Ela nunca precisou provar nada, e nunca foi cobrada por isso. Entrei na faculdade pública de administração depois de 3 tentativas. Não foi fácil. Morei de favor, dividi quarto, sobrevivi com bolsas e bicos. Enquanto isso, Camila trocava de curso particular como quem troca de roupa, sempre financiada pelos meus pais, sempre elogiada por lhe estar se encontrando. Foram 8 anos de luta. 8 anos acordando antes do sol e dormindo depois da meia-noite. 8 anos ouvindo que eu estava perdendo tempo. 8 anos sem apoio emocional, financeiro ou incentivo. Ainda assim, eu continuei. Não por eles. Por mim. Quando finalmente chegou o dia da minha formatura, senti algo que nunca tinha sentido antes: orgulho. Não era um orgulho barulhento. Era silencioso, firme, quase assustador. Eu tinha conseguido. Contra tudo e todos. Na semana da cerimônia, liguei para minha mãe para confirmar se eles iriam. Do outro lado da linha, houve um silêncio incômodo. Então ela disse, com a voz fria que eu conhecia tão bem: não vamos nessa sua formatura. Você vai receber apenas um papel. Isso não muda nada. Você ainda será a derrotada da família. Antes que eu pudesse responder, ouvi a gargalhada de Camila ao fundo. Ela pegou o telefone da mão da minha mãe e completou, com um tom de deboche que atravessou o aparelho: Mana, você precisa se lembrar que o sucesso está reservado apenas para mim nessa família. Aceite. Desliguei sem dizer nada. Não chorei. Não gritei. Algo dentro de mim simplesmente se deslocou. Como se uma peça antiga tivesse finalmente saído do lugar. No dia da formatura, sentei sozinha. Enquanto via outras famílias comemorando, abrindo champanhe e abraçando seus filhos, eu entendi algo com uma clareza dolorosa: eu nunca teria validação deles. E continuar esperando por isso estava me destruindo. Segurei meu diploma com força. Não como quem segura um troféu, mas como quem segura uma chave. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Ainda não sabia como, nem quando, mas sabia uma coisa com absoluta certeza: ninguém mais pisaria em mim sem pagar o preço. E, dessa vez, não seria simbólico. Seria real. Nos dias que se seguiram à minha formatura, algo mudou dentro de mim. Não foi raiva explosiva nem tristeza dramática.
Foi silêncio. Um silêncio lúcido, frio, quase cirúrgico. Pela primeira vez, eu parei de tentar entender porque nunca fui suficiente para eles. Passei a observar. E foi observando que percebi o quanto minha presença sustentava aquela casa, mesmo sem morar mais nela. Eu já trabalhava havia 3 anos como analista administrativo em uma empresa de médio porte em São Paulo. Meu salário não era astronômico, mas era estável. E, sem que isso fosse oficialmente combinado, eu era quem cobria os imprevistos da família. Um boleto atrasado aqui, um cartão estourado ali, um empréstimo rápido que nunca voltava. Depois da ligação da formatura, minha mãe ficou 3 dias sem me mandar mensagem. No 4º dia, apareceu um bom dia seguido de uma foto da geladeira vazia. Nenhum pedido explícito. Nunca havia. Mas a mensagem era clara. Não respondi. No fim da semana, meu pai me ligou. Atendi por reflexo. Larissa, sua mãe disse que você anda distante, e ele começou, com um tom ensaiado. A gente ficou preocupado. Preocupado. Aquela palavra me deu vontade de rir. Estou ocupada, respondi, seca. Ocupada demais para a família agora? Ele rebateu. Você sabe que as coisas não estão fáceis. Eu sabia. Sempre soube. O que eles nunca souberam era o quanto eu estava cansada. Pai, vocês disseram que minha formatura não significava nada. Então imagino que minha vida também não faça tanta diferença assim, falei, mantendo a voz firme. Houve um silêncio do outro lado. Em seguida, o tom mudou. Não seja dramática. Sua irmã está passando por um momento importante agora. Ela precisa de apoio. Você entende isso, né? Camila. Sempre Camila. Descobri naquela mesma semana, por terceiros, que minha irmã havia decidido se dedicar integralmente a um novo projeto pessoal. Um curso online caro, pago pelos meus pais, claro. O problema é que esse dinheiro não era exatamente deles. No domingo seguinte, fui até a casa onde cresci pela última vez antes de tomar uma decisão definitiva. Não avisei. Queria ver com meus próprios olhos. Camila estava estirada no sofá, celular na mão, reclamando que a internet estava lenta. Minha mãe corria da cozinha para a sala. Meu pai assistia TV, alheio a tudo. A cena era a mesma de sempre. O detalhe novo? Um envelope aberto sobre a mesa com meu nome escrito. O que é isso? Perguntei, apontando. Minha mãe se apressou. Ah, filha, é só uma listinha de despesas desse mês. Nada demais. Peguei o papel aluguel, cartão, curso da Camila, parcelamento de viagem. Tudo somava mais do que eu ganhava. Vocês estão contando comigo para isso? Perguntei, encarando os 3. Camila riu. Relaxa, mana. Você é a responsável da família. Sempre foi. Olhei para minha mãe. Ela não me defendeu. Olhei para meu pai. Ele desviou o olhar. Foi ali que entendi, não era falta de amor. Era conveniência. Dobrei o papel com calma, coloquei dentro da bolsa e respirei fundo. Esse mês ainda vai ser pago, e eu disse, caminhando até a porta. Mas será o último. Como assim? Meu pai se levantou. Virei-me devagar. Vocês me ensinaram que papel não tem valor. Diploma, esforço, tudo isso era só papel, lembra? Então, dinheiro também é. O rosto da Camila perdeu o sorriso. Você está brincando. Não. Estou acordando. Saí antes que dissessem qualquer coisa. No caminho para casa, minhas mãos tremiam, mas minha mente estava estranhamente calma. Eles ainda não sabiam. Mas o preço começaria a ser cobrado muito em breve. Na segunda-feira seguinte, acordei com o celular vibrando sem parar. Mensagens, chamadas perdidas, áudios longos. Não precisei ouvir nenhum para saber do que se tratava. O mês tinha virado.
E, com ele, a certeza confortável que meus pais tinham de que eu resolveria tudo. Fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Pela primeira vez em anos, não senti culpa. Senti algo próximo de poder, não no sentido cruel, mas no sentido de escolha. Eu podia decidir. No fim da tarde, minha mãe apareceu na portaria do meu prédio sem avisar. Quando desci, ela estava sentada, bolsa no colo, expressão abatida. Larissa, a gente precisa conversar, disse assim que me viu. Subimos. Fiz um café. Sentei de frente para ela como se fosse uma estranha. O aluguel venceu ontem, começou, sem rodeios. Seu pai tentou negociar, mas o dono não quis saber. Falta dinheiro. Esperei. Ela continuou, a Camila já se comprometeu com o curso. Não dá para cancelar. Você sabe como ela fica quando algo dá errado. Respirei fundo. E quando algo dá errado comigo, mãe? Perguntei, finalmente. Ela abriu a boca, mas não respondeu. Vocês foram claros na formatura. Disseram que meu esforço não valia nada. Que eu seria sempre a derrotada da família. Então, por que minha responsabilidade continua valendo? Nós falamos sem pensar, ela murmurou. Sua irmã exagerou. Não. Ela disse exatamente o que sempre acreditou. E vocês deixaram. Minha mãe começou a chorar. Mas, pela primeira vez, eu não me movi para consolar. Você não pode nos abandonar agora, ela disse. O que as pessoas vão dizer? Aquilo foi a gota d'água. Então é isso? Falei, sentindo a voz firme. Não é sobre necessidade. É sobre aparência. Sobre manter a farsa. Ela tentou segurar minha mão. Eu recuei. Esse mês está pago, repeti. Mas acabou. No dia seguinte, foi a vez do meu pai aparecer. Não chorou. Veio armado de argumentos. Você está sendo ingrata, disse. Tudo o que fizemos por você, me diga uma coisa concreta, lhe interrompi. Uma coisa que vocês fizeram por mim que não fizeram muito melhor pela Camila. Ele ficou em silêncio. Você sempre foi forte, tentou outro caminho. Aguenta mais. E por isso eu apanho mais. Retruquei. Ele se levantou irritado. Você está destruindo essa família. Olhei para ele com calma. Não. Estou apenas deixando de sustentá-la sozinha. Naquela semana, Camila finalmente me ligou. A voz doce era falsa demais. Mana, vamos conversar como adultas, disse. Não precisa levar tudo pro extremo. Extremo foi vocês me diminuírem por anos, respondi. Você sabe que eu não quis dizer aquilo, ela rebateu. Mas já que você gosta tanto de ser independente, prova. Vê quanto tempo você aguenta sozinha. Sorri. Eu já aguento sozinha há anos, Camila. A diferença é que agora vocês vão ter que tentar também. Desliguei. Na sexta-feira, recebi uma notificação do banco. Meu pai havia tentado movimentar uma conta antiga que ainda estava vinculada ao meu nome. Uma conta que eu havia aberto anos atrás para ajudar a família. Foi aí que percebi, eles não estavam apenas contando comigo. Estavam tentando me controlar. Naquela noite, sentei diante do computador e comecei a organizar tudo. Extratos, comprovantes, transferências. Anos de dinheiro indo numa única direção. A minha. Enquanto isso, meu celular vibrava novamente. Mensagem da minha mãe: se você não ajudar, vamos perder a casa. Olhei para a tela por alguns segundos antes de responder. Talvez seja a hora de cada um arcar com as próprias escolhas. Enviei. E desliguei o telefone. Eles ainda achavam que isso era um blefe. Mas eu estava prestes a fazer algo que mudaria definitivamente o jogo. Na semana seguinte, algo que eu não esperava aconteceu: o telefone parou de tocar. Nenhuma mensagem da minha mãe. Nenhuma ligação do meu pai. Nenhum áudio dramático da Camila.
O silêncio não era paz, era estratégia. Eu conhecia aquele padrão. Quando a pressão direta não funcionava, eles mudavam de abordagem. E não demorou para eu descobrir qual era. Na quarta-feira, uma colega de trabalho se aproximou de mim no horário do almoço, visivelmente constrangida. Larissa, posso te perguntar uma coisa meio delicada? Meu estômago apertou. Claro. Sua mãe veio aqui ontem. Disse que você anda passando por um surto, que está emocionalmente instável. Que talvez você esteja precisando de ajuda. Por alguns segundos, não consegui falar. Depois, veio a lucidez. Ela disse mais alguma coisa? Disse que você está sendo influenciada por pessoas erradas. Que sempre foi uma menina boa, mas que se perdeu depois da faculdade. Sorri, sem humor agradeci à minha colega e voltei para minha mesa com as mãos frias. Então era isso. Quando não conseguiam me dobrar financeiramente, tentariam destruir minha imagem. Naquela noite, recebi a confirmação. Um e-mail do RH solicitando uma conversa preventiva, mencionando uma preocupação familiar. Sentei no sofá do meu apartamento e ia sozinha. Não de alegria, de espanto. Eles realmente acreditavam que ainda tinham poder sobre mim. No dia seguinte, fui ao RH munida de tudo. Relatórios de desempenho, avaliações positivas, promoções recentes. Saí da sala com a certeza de que aquela tentativa havia falhado. Mas também com algo novo dentro de mim, a compreensão de que a próxima jogada deles seria pior. E foi. No sábado à tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Sou o advogado da sua família. Precisamos conversar sobre sua responsabilidade financeira. Meu coração acelerou, mas minha mente estava calma. Pedi o nome completo. Pesquisei. Não era advogado nenhum. Era um amigo do meu pai, contador aposentado, conhecido por assustar pessoas com blefes jurídicos. Aquilo foi o limite. Passei o fim de semana revisitando tudo que havia ignorado por anos. As comparações. As humilhações. O dinheiro enviado. As decisões tomadas por mim sem nunca me consultarem. E, principalmente, o papel que eu mesma aceitei desempenhar, a da filha que sustenta e se cala. Na segunda-feira, tirei meio período no trabalho e fui até o banco. Encerrar contas conjuntas. Revogar autorizações. Atualizar senhas. Cada assinatura era como cortar um fio invisível que ainda me prendia a eles. Quando saí de lá, vi várias chamadas perdidas da minha mãe. Atendi uma. O que você fez? Ela perguntou, desesperada. O cartão não passou. O banco bloqueou tudo. Eu organizei minha vida, respondi. Algo que vocês nunca fizeram. Você está nos punindo. Ela chorou. Não. Estou me protegendo. A Camila está passando mal. Isso tudo está afetando ela. Fechei os olhos. Quando eu passei anos ouvindo que era a derrotada da família, isso afetou alguém? Silêncio. Vocês sempre disseram que eu precisava ser forte, continuei. Agora eu sou. Só que do meu jeito. Desliguei. Naquela noite, recebi uma mensagem inesperada. Não era do meu pai. Nem da minha mãe. Era de uma prima distante, alguém com quem eu quase não falava. Larissa, achei que você deveria saber, seus pais estão dizendo para todo mundo que você os abandonou depois de se formar. Que subiu na vida e virou as costas. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Depois respondi apenas, obrigada por me avisar. E então comecei a escrever. Não um desabafo público impulsivo. Mas um relato organizado. Datas. Valores. Frases ditas. Situações presenciadas. Tudo aquilo que eles juravam que eu esqueceria, que eu suportaria calada para sempre. Eu ainda não sabia exatamente o que faria com aquilo. Mas sabia que a narrativa deles não seria a única a existir. Pela primeira vez, não era apenas sobre dinheiro.
Era sobre verdade. E a verdade, quando finalmente aparece, costuma cobrar juros altos. Eu não publiquei nada de imediato. Durante dias, deixei aquele documento crescer. Acrescentei comprovantes, mensagens antigas, transferências bancárias, datas exatas. Não era vingança impulsiva, era precisão. Se eu fosse falar, seria impossível me chamar de exagerada. Enquanto isso, minha família acelerava a própria queda. Na semana seguinte, fui surpreendida por um telefonema da administradora do prédio onde meus pais moravam. Eu conhecia a síndica de vista, afinal, por anos, fui eu quem resolvia atrasos e emergências. Larissa, estou ligando porque seu nome ainda consta como contato financeiro, disse ela, constrangida. Seu pai pediu prazo novamente. Não sou mais responsável por nada ali, respondi com calma. Peço que retirem meu nome. Houve uma pausa. Entendo, é que eles disseram que você estava viajando e que voltaria a assumir. Sorri sem humor, não estou viajando. Estou encerrando um ciclo. Desliguei com o coração acelerado. Aquilo confirmava o que eu já sabia, eles continuavam usando meu nome como garantia, mesmo depois de tudo. Na sexta-feira à noite, Camila apareceu no meu prédio. Não avisou. Não pediu. Subiu porque o porteiro, inocentemente, ainda a reconhecia como irmã. Ela entrou no meu apartamento como se fosse dona do lugar. Parabéns, disse, olhando em volta com desprezo. Então é aqui que você mora agora. Bem, modesto. O que você quer, Camila? Perguntei, sem oferecer lugar para sentar. Ela cruzou os braços. Você passou dos limites. O pai está sendo humilhado. As pessoas estão comentando. As pessoas sempre comentaram, respondi. A diferença é que agora não sou eu a humilhada. Você sempre teve inveja de mim, e ela disparou. Não suporta que eu seja o orgulho da família. Respirei fundo. Orgulho baseado em quê? Perguntei. Em dinheiro dos outros? Em promessas que nunca se concretizam? O rosto dela ficou vermelho. Você se acha melhor porque trabalha? Porque tem um diploma? Sorri, pela primeira vez sem amargura. Não. Eu me acho livre. Ela riu, nervosa. Você acha que isso vai acabar bem pra você? Ninguém gosta de filha ingrata. Caminhei até a porta e a abri. Vai embora. Você vai se arrepender, ela disse, passando por mim. Família é tudo. Fechei a porta com calma. Na manhã seguinte, acordei com dezenas de notificações. Mensagens, marcações, prints. Alguém, provavelmente Camila, havia publicado um texto nas redes sociais falando sobre filhos que sobem na vida e abandonam os pais. Sem citar nomes, mas com detalhes suficientes para quem me conhecia. Foi ali que percebi, o silêncio já não me protegia. Só os protegia. Sentei à mesa, abri o arquivo e reli tudo. Cada linha era um pedaço da minha história que eu havia engolido sozinha por anos. Às 10 da manhã, publiquei. Não ataquei. Não xinguei. Não dramatizei. Apenas contei. Em primeira pessoa. Com fatos. Com datas. Com números. Com frases exatas, inclusive as da formatura. Terminei com uma única frase: não abandonei minha família. Apenas parei de ser explorada. Desliguei o celular. Quando liguei novamente, horas depois, o estrago estava feito. Pessoas que eu não via há anos me mandavam mensagens. Algumas pedindo desculpas por nunca terem percebido. Outras contando histórias parecidas. Algumas poucas me chamando de cruel. Aceitei todas as reações. Menos uma. A ligação do meu pai. Atendi. Você nos expôs, ele disse, com a voz irreconhecível. Nos transformou em monstros. Não, respondi. Eu apenas tirei o pano que vocês colocaram por cima. Você destruiu nossa reputação.
Vocês destruíram a minha primeiro, retruquei. Durante anos. Dentro de casa. Onde ninguém via. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Isso não vai ficar assim, disse, finalmente. Desliguei antes que continuasse. Naquele instante, soube que algo maior ainda viria. Eles não aceitariam perder o controle sem tentar um último golpe. E, pela primeira vez, eu estava pronta para enfrentá-lo. Depois da publicação, minha vida entrou em um estado estranho de suspensão. Nada explodiu imediatamente, mas tudo parecia prestes a explodir. Era como se o ar estivesse pesado, carregado de algo que ainda não tinha forma. No trabalho, percebi olhares diferentes. Não de julgamento, mas de curiosidade. Algumas pessoas se aproximaram com cuidado excessivo, como quem pisa em terreno instável. Outras apenas sorriram, em silêncio. Eu segui a minha rotina, concentrada, entregando resultados. Não daria a ninguém a chance de dizer que minha vida profissional estava sendo afetada por o drama familiar. 3 dias depois, recebi um e-mail do jurídico da empresa. Meu coração acelerou, mas ao abrir, percebi que não era uma advertência. Era um pedido de esclarecimento. Alguém havia enviado uma denúncia anônima, alegando que eu desviava dinheiro da família e que isso poderia indicar falta de caráter. Sorri, incrédula. Era o último cartucho deles. Respondi com calma, anexando documentos, comprovantes bancários, declarações antigas, inclusive conversas em que meus pais pediam dinheiro explicitamente. Finalizei dizendo que estava à disposição para qualquer auditoria. 2 horas depois, o jurídico me respondeu agradecendo a clareza e encerrando o assunto. Naquela mesma noite, minha mãe apareceu novamente no meu prédio. Dessa vez, sozinha. Quando abri a porta, quase não a reconheci. Estava abatida, sem maquiagem, com os ombros caídos. Você conseguiu o que queria, disse, entrando sem ser convidada. Seu pai está sendo apontado. A Camila não sai de casa. As pessoas comentam. Eu não queria isso, respondi. Eu queria respeito. Ela me olhou como se eu estivesse falando outra língua. Você não entende, nós estamos sendo julgados. Eu fui julgada a vida inteira, falei, firme. Dentro daquela casa. Todos os dias. Ela sentou no sofá e começou a chorar. Você podia apagar aquilo. Dizer que exagerou. Senti um aperto no peito. Não de culpa. De constatação. Se eu apagar, tudo volta ao normal, respondi. E o normal, para vocês, sempre foi eu calada e pagando a conta. Ela levantou os olhos, vermelhos. Você sempre foi dura demais. Não, corrigi. Eu me tornei dura porque vocês foram cruéis. Houve um silêncio longo. Seu pai quer conversar, ela disse, por fim. Ele está disposto a pedir desculpas. Aquela frase, dita em qualquer outro momento da minha vida, teria me desmontado. Mas agora, sou vazia. Desculpas não mudam padrões, respondi. E eu não vou mais me sentar à mesa para ouvir promessas. Ela se levantou devagar. Então é isso? Perguntou. Você vai nos cortar de vez? Olhei para ela, com calma. Eu não estou cortando ninguém. Estou escolhendo não voltar para onde fui ferida. Ela saiu sem dizer mais nada. Na manhã seguinte, acordei com uma notificação que me fez entender que o fim estava próximo. Um processo. Não contra mim, entre meus pais e o proprietário do imóvel. Despejo. Dívidas acumuladas. Multas. Camila, pela primeira vez, me mandou mensagem sem arrogância. Isso saiu do controle. Olhei para a tela por alguns segundos antes de responder, não saiu. Sempre esteve. Só parou de ser invisível. Bloqueei o número. Naquela noite, sentei no sofá, olhei para meu diploma emoldurado na parede e percebi algo que nunca tinha sentido antes, paz misturada com firmeza. Eu não estava vencendo uma guerra. Estava encerrando uma prisão.
Mas eu sabia, o capítulo final ainda precisava ser escrito. O despejo aconteceu numa terça-feira cinzenta, exatamente como a vida que meus pais haviam construído nos últimos anos. Não fui até lá. Soube por terceiros. Soube porque, por muito tempo, eu fui o elo invisível que conectava tudo naquela família, contas, favores, contatos. Quando esse elo desapareceu, o sistema ruiu. Meu pai tentou me ligar naquele dia. Não atendi. Mandou um áudio longo, a voz cansada, quebrada, misturando raiva e autopiedade. Falava de injustiça, de ingratidão, de como eu deveria lembrar de onde vim. Apaguei sem ouvir até o fim. Camila também tentou. Usou um número diferente. Disse que estava perdida, que nunca imaginou que as coisas chegariam àquele ponto. Não respondeu quando perguntei, com uma única frase, se em algum momento ela havia pensado em mim enquanto ria na minha formatura. Silêncio. E naquele silêncio, eu entendi tudo o que precisava. Nas semanas seguintes, minha vida começou a se organizar de um jeito quase desconcertante. Sem o peso financeiro, consegui finalmente respirar. Quitei pendências minhas que sempre ficavam para depois. Voltei a dormir sem acordar com o coração disparado. Voltei a fazer planos que não envolviam salvar ninguém além de mim. No trabalho, recebi uma promoção que estava sendo discutida havia meses. Meu gestor foi direto: "Você sempre entregou muito mais do que parecia possível. Agora faz sentido entender o porquê." Sorri, sabendo exatamente o motivo. Passei a cuidar da minha vida com o zelo que nunca me permiti. Terapia. Exercício. Silêncio. Pela primeira vez, o silêncio não doía. Ele curava. Minha mãe tentou uma última aproximação. Um e-mail curto, sem acusações, dizendo que sentia minha falta. Li mais de uma vez antes de responder. Demorei 3 dias. E quando respondi, fui honesta: "Eu sinto pela dor que vocês estão vivendo. Mas não posso voltar a ter contato. Preciso me proteger." Ela não respondeu. E, estranhamente, isso também foi um alívio. Meses depois, soube que meu pai continuava trabalhando em empregos temporários, sempre reclamando, sempre se sentindo injustiçado. Camila havia desistido do tal projeto e falava em recomeçar, como se o mundo lhe devesse mais uma chance. Eu não me alegrei. Mas também não me senti culpada. Aprendi que consequências não são vingança. São apenas o resultado natural de escolhas repetidas ao longo do tempo. Meu diploma continua na parede da sala. Não como um troféu, mas como um lembrete. De tudo o que enfrentei. De tudo o que sobrevivi. De tudo o que não aceito mais. Hoje, quando alguém me pergunta sobre minha família, respondo com tranquilidade. Digo que tenho uma história complicada, mas uma consciência limpa. Não explico demais. Não justifico. Não me defendo. Porque não preciso mais. Entendi, finalmente, que ser filha não me obriga a ser saco de pancadas. Que sangue não é sinônimo de lealdade. Que amor não exige humilhação como pagamento. Eles me chamaram de derrotada. Mas foram eles que perderam o controle, o conforto e a ilusão. Eu perdi apenas o que me machucava. E, no lugar, ganhei algo que nunca tive dentro daquela casa: paz, dignidade e liberdade. Esse foi o fim da história deles na minha vida. E o começo real da minha. Se essa história tocou você de alguma forma, curta este vídeo para que ele chegue a mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal se você acredita que ninguém merece ser humilhado dentro da própria família e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Agora eu quero muito saber de você: se estivesse no lugar dessa filha, você faria o mesmo? Você teria coragem de cortar o apoio, impor limites e escolher a própria paz, mesmo sendo julgada? Escreve aqui nos comentários o que você pensa, sua opinião é muito importante para mim. E aproveita para me contar também de qual cidade você está assistindo, que eu faço questão de passar por lá e deixar um coração no seu comentário. Se essa história te fez refletir,
Compartilhe com alguém que precisa ouvir que se valorizar não é egoísmo, é sobrevivência. Obrigada por estar aqui e por fazer parte dessa comunidade que escolhe respeito, dignidade e amor próprio.